Jai Shri Prabhupada. Adilila 6, as glórias de Shri Advaita Acharya. Verso 80. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Tenho Karina Krishnera Dasya Pratyasha Nirantaraka He Shiva Muni Krishna Dasa. Ele também deseja apenas servir ao Senhor Shri Krishna. Shri Sadashiva sempre diz: sou um servo do Senhor Krishna. Krishna Premeum Mata Viwaladikambara Krishna Gunalila Gayanache Nirantara. Embriagado de amor estático por Krishna, em arrebatamento, ele incessantemente dança sem roupa e canta sobre as qualidades e passatempos do Senhor Krishna. Sadashiva. Pita Mata Gurus Shakha Bhavake Nenaya Krishna Primeira Swabhave Dasya Bhava Sekaraya. Todas as emoções, sejam elas de pai, de mãe, de mestre ou de amigo, são plenas de sentimentos de servidão. Esta é a natureza do amor por Krishna. Eka Krishna Sava Sevya Jagatishvara Arajata Sabatanga Seva Kanuchara. O Senhor Krishna, o único mestre e o Senhor do universo, é digno de ser servido por todos. Na verdade, todos são apenas servos de seus servos. Sei Krishna Avatirna Chaitanya Ishvara Ataiva Arasabatam Hara Kinkara. Este mesmo Senhor Krishna desceu como o Senhor Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. Portanto, todos são seus servos. Keha Manekeha Namane Sabatam Radasa Jena Manetara Hoyase Ipa Penasha. Embora alguns o aceitem e outros não, todos são seus servos. Contudo, aquele que não o aceitar será arruinado por suas atividades pecaminosas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando uma entidade viva se esquece de sua posição constitucional, ela prepara-se para ser um desfrutador dos recursos materiais. Às vezes, é também desorientada pelo pensamento de que o serviço à Suprema Personalidade de Deus não é ocupação absoluta. Em outras palavras, pensa que há muitas outras ocupações para a entidade viva além do serviço ao Senhor. Uma pessoa tola assim não sabe que em qualquer posição ela se ocupa direta ou indiretamente em atividades de serviço ao Senhor Supremo. Na realidade, se uma pessoa não se ocupa a serviço do Senhor, todas as atividades inauspiciosas desabam sobre ela, porque o serviço ao Senhor Supremo, ao Senhor Chaitanya, é a posição constitucional das infinitesimais entidades vivas. Como a entidade viva é infinitésima, o encanto do gozo material a atrai, e ela procura gozar da matéria,
esquecendo-se de sua posição constitucional. Mas, ao despertar sua consciência de Krishna adormecida, ela deixa de se ocupar a serviço da matéria, ocupando-se a serviço do Senhor. Em outras palavras, alguém que está esquecido de sua posição constitucional aparece na posição de Senhor da natureza material. Mesmo então, ele permanece sendo servo do Senhor Supremo, só que em estado desqualificado ou contaminado. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, versos 12 e 13. O comportamento da pessoa perfeita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Shayanam Dharupaste. Tam Shayanam Dharupaste. Kaveriam Sahyashanuni. Kaveriam Sahyashanuni. Rajasvalaistanu Deshai. Rajasvalaistanu Deshai. Nigudatmala Tejasan. Nigudatmala Tejasan. Tam Shayanam Dharupaste. Tam Shayanam Dharupaste. Kaveriam Sahyasanuni. Kaveriam Sahyasanuni. Rajasvalaistanu Deshai. Rajasvalaistanu Deshai. Nigudamala Tejasam. Nigudamala Tejasam. Tam Shayanam Dharupaste. Kaveriam Sahyasanuni. Rajasvalaistanu Deshai. Nigudamala Tejasam. Esse foi o verso 12, então vamos ao verso 13. Dadarsha lokam vicharam lokatatva vivitsaya rituamatyai katipayai prarado bhagavat priya. Tradução, vamos repetir, por favor. Prahlada Maharaja, o mais querido servo da Suprema Personalidade de Deus, O mais querido servo da Suprema Personalidade de Deus, certa vez viajava pelo universo com alguns de seus companheiros confidenciais, simplesmente para estudar a natureza das pessoas santas. Então ele chegou às margens do Kaveri, onde havia uma montanha conhecida como Sahya. Ali encontrou uma grande pessoa santa.
que estava deitada no chão, coberta com areia e pó, mas possuía profundo avanço espiritual. Aí o verso 14. Karmana kritibirvacha lingair vanashamadibhi navidanti janadjanvai so salviti naveticha. Tradução, vamos repetir. Nem através das atividades daquela pessoa santa, de seus aspectos físicos, de suas palavras, nem pelas características que definiam sua situação no Varnashram, as pessoas não conseguiam entender se ele era a mesma pessoa que haviam conhecido. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os habitantes daquele lugar específico, situado às margens do Kaveri, no vale da montanha conhecida como Sahya, eram incapazes de entender se o santo era o mesmo homem que haviam conhecido. Portanto, está dito que Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Bujaya, um Vaishnava muito avançado, vive de tal maneira que ninguém possa compreender o que ele é ou o que ele foi. Tampouco devem se fazer tentativas de compreender o passado de um Vaishnava. Sem indagar da pessoa santa a sua vida anterior, Prahlada Maharaja imediatamente ofereceu-lhe respeitosas reverências. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tam Shayanam Dharopaste Kaveriam Sahyasanu Nirajas Valaistanu Deshai Nigdamala Tejasam Dadasha Lokan Vicharam Lokatatva Vivitsaya Vrito Amatyai Katipayai Prarado Bhagavat Priya. Prahlada Maharaja, o mais querido servo da Suprema Personalidade de Deus, certa vez viajava pelo universo com alguns de seus companheiros confidenciais, simplesmente para estudar a natureza das pessoas santas. Então, ele chegou às margens do Kaveri, onde havia uma montanha conhecida como Sahya. Ali, encontrou uma grande pessoa santa que estava deitada no chão, coberta com areia e pó, mas possuía profundo avanço espiritual. Então aqui só rememorizando, o capítulo trata o nome do capítulo é o comportamento da pessoa perfeita. Então aqui está se relatando sobre uma pessoa perfeita. Quem é a pessoa perfeita? A pessoa perfeita é aquela que atinge nessa vida como ser humano o estágio de sannyasa, que vive só para a verdade, satyam, ou
estágio mais elevado dentro do ashram, que quanto mais o sannyasi se identifica e se manifesta como um renunciante perfeito, um sábio perfeito, pleno de conhecimento sobre a verdade absoluta, tanto mais ele é identificado, como já vínhamos explicando, não como um sannyasi, simplesmente um sannyasi Kutichaka, Bahudaka, Parivrajacharya, mas sim como um sannyasi Paramahansa. Paramahansa é que é o estágio último, onde o sannyasi chegou na perfeição do controle dos sentidos e na absorção completa em amor por Deus e completa indiferença a essa existência material, esse mundo, esse corpo. Esse é o estado aqui que Narada Muni está contando para o rei Yudhishthira, que Prahlada Maharaja, numa das suas correrias pelo universo, aí ele encontrou uma pessoa assim, porque ele estava justamente pesquisando sobre as pessoas perfeitas, sobre essas grandes almas. E como relatamos aqui nos versos anteriores, eu tinha falado desse verso que Prabhupada citou hoje, o Vaishnavira Kriya Mudra, Vigeyana Bujaya, que só mesmo uma pessoa, um devoto puro, reconhece outro devoto puro. Somente um Paramahansa pode chegar e falar, aqui está um Paramahansa. Mais ninguém. Porque as atividades dos devotos, dos mais neófitos devotos, já são desconcertantes para um materialista que não tem a menor visão de vida espiritual, de alma, de transcendência, do mundo espiritual. Então, um devoto neófito, um devoto iniciante, um devoto no estágio preliminar da vida espiritual já é difícil para um materialista compreender ele, compreender as atividades dele, a mentalidade dele, as atitudes dele. É difícil. E assim mesmo, para um devoto maduro, um bom devoto, um devoto já avançado, ainda que já acima da plataforma Prakriti Sahaja, um devoto que não é canista, mesmo um devoto Madhyama, que já tem um certo avanço mesmo na vida espiritual, já distingue as coisas, sabe quem ofende, quem não ofende, quem é devoto, quem não é devoto. Devotos todos são, todas as almas são. Quem está situado como devoto, quem não está, que a deidade não é material, que os devotos, por mais insignificantes e neófitos que sejam, são devotos, que os não devotos não são devotos, porque não estão agindo como devotos. Tudo isso é compreensão do Madhyama Adhikari, do devoto intermediário. Mas um devoto Madhyama, ele entende tudo isso, porque ele já tem uma maturidade na vida espiritual. Um devoto Prakriti Sahaja, um devoto neófito, canista, isso é meio confuso. Um canista, ele
jura que está vendo Deus no altar, que está vendo Krishna, mas ele não reconhece os servos de Krishna. Ele dá um valor imenso para a adoração às deidades, mas não adora os devotos. Ele é tão neófito que ele pensa que ele vai dar dinheiro para ajudar a manter a deidade. Ele não entende que ele tem que dar dinheiro para ajudar o devoto que mantém a deidade, que adora a deidade. Ele pensa que ele não vê esse devoto, ele está vendo só a deidade. Aqui está a minha doação para a deidade. Neófito. Então, um devoto canista, para um materialista, para quem não tem entendimento nenhum de vida espiritual, a vida dele é um disparate. Imagina esse cara, ele vai e fica pulando, cantando na frente das deidades, ele fica completamente absorto nisso aí e tal, ele deve ser meio maluco e tal, para um materialista ele vê assim. Um Madhyama sabe que o canista, apesar dele ser neófito, né, ele não tem essa compreensão de Artyamurti Shiranam Gurusum. Ele não sabe distinguir se a deidade é o próprio Krishna mesmo, ou se é pedra, ou é madeira, ou é um devoto neófito. Ele está assim, absorto naquela posição sentimental só, de se derreter por Krishna, mas na verdade, ele não entende que Krishna está presente mesmo ali, não é madeira, não é pedra, não é... Aí alguém pode falar, mas por que ele está assim? Então, se ele não entende, por sentimentalismo neófito, mundano, material. Ah, Prabhu, mas então como ele não entendeu o que é Deus? Tanto ele não entendeu que ele não serve, ele não se rende. Ele não se rende, ele só transborda de amor por Deus, chora, pula, canta e tal, mas não faz serviço prático, não serve o servo de Krishna, porque ele não vê o servo de Krishna, ele só vê Krishna, ele acha que está vendo Krishna, mas não está vendo nada. Essa é a posição do devoto neófito. É muito comum na plataforma neófita ainda o Jati Buddhi. Você ter, na verdade, uma condição de visão do estado de transcendência, da transcendência, que na verdade é uma visão infernal. Porque Artya, Amurti, Shila quer dizer pedra, né? Gurusum, Naramati, Vaishnave, Jati Buddhi, o neófito, ele parece que está derretendo de amor por Deus, mas ele não entende que Krishna não é pedra, não é madeira, não é ferro, ele não entende, não. Ele não entende que o mestre espiritual não é uma pessoa comum, um homem comum. E ele não compreende a posição transcendental dos Vaishnavas, dos devotos. Tanto é que ele não respeita os devotos. Ele, da boca para fora, só respeita Krishna, só vê Deus no altar, não vê mais nada. Mas ele não está vendo nada. Então essa é a plataforma neófita. Mas mesmo um devoto assim, que enfia a mão no bolso, dá uma doação para a deidade, que traz flores para a deidade, sem entender nada da deidade. Que cruza a cidade e vai num templo para cantar e dançar no domingo. Mas mesmo um devoto assim, que na verdade é um neófito. É um canista de carne. Está 1000 anos-luz na frente do materialista que não consegue entender que existe Deus.
que existe uma manifestação de Deus chamada Artya Vigraha para ser adorada, para ser cultuada, e nesse relacionamento pessoal, de adoração pessoal, nós desenvolvemos nosso amor adormecido por Ele, porque Ele reciproca se manifestando para tal adorador. Ele não, um materialista, você vai falar isso para ele, fora de cogitação. Quer saber de Deus? Né? Agora, para um devoto Madhyama, ele sabe muito bem que Krishna não é diferente da deidade, ele sabe muito bem que o mestre espiritual não é uma pessoa comum, um comedor de feijão qualquer, e ele sabe muito bem que os devotos, inclusive o Prakrita Sahaja, o canista, devem ser respeitados e levados a sério, porque são devotos. Mas só que ele entende quem é neófito, ele entende quem é avançado, e ele sabe que existem os devotos altamente avançados, os devotos puros. Ele entende perfeitamente isso, o Madhyama Adhikari. Então, a vida de um Madhyama é muito mais desconcertante ainda para um materialista, porque ela é desconcertante inclusive para um canista. O canista fala para o devoto Madhyama: você é fanático. Não precisa adorar tanto Deus assim, viver assim só para Deus, fazer só isso. Não precisa, eu tenho minha vida, curto as minhas coisas, mas eu na verdade, quando eu vou dormir, eu coloco a Murti junto comigo, eu durmo com Krishna. Eu conheci uma devota, uns bons tempos atrás, aí, que andava abraçada com uma forma da deidade, da Murti. Andava abraçada, se derretendo de amor por Deus. Então é assim. É assim. Não precisa de tudo isso. Da mesma maneira que para um materialista, um canista, não é compreendido. Da mesma maneira que para um canista, um materialista, um Madhyama é muito menos compreendido ainda. Na verdade, o Dhamma Adhikari não é compreendido por nenhum desses, sequer pelo Madhyama. E olha que nós temos que nos esforçar muito para ver se, pelo menos antes de abandonarmos esses presentes corpos, cheguemos pelo menos à plataforma de Madhyama Adhikaris. Essa seria a perfeição da vida. Então, um Uttama Adhikari, ele já não distingue material do espiritual. Tudo para ele é só Krishna. Tudo para ele é só amor por Deus. Tudo para ele é só a existência espiritual. Esse caminho começa quando alguém chega na plataforma de Sannyasa, quando alguém vai lá, Vidya Nidya Bhakti Yoga, segue os passos do Sr. Chaitanya, cultivando o conhecimento transcendental e desenvolvendo renúncia. Cada vez mais se aprofundando no conhecimento, Vedaishya Sarvairaham Eva Vedya, que Krishna falou no Bhagavad Gita, entendendo a pessoa suprema como ela é, a verdade absoluta. Quanto mais ela entende, mais ela renuncia bobagens, mundo material, atividades materiais, atividades fruitivas. Tem uma oração que o Prahlada Maharaja faz, que ele fala que: ó meu Senhor de Shinradeva, me proteja das atividades fruitivas que são demoníacas. Prahlada Maharaja orando ao
Senhor Supremo que se manifestou para ele nessa forma de Adbhuta Narashinha, desconcertante, maravilhosa, do Senhor Nrsimhadeva. Ele orando para Nrsimhadeva, quando a Nrsimhadeva apareceu, ele fala isso. Om Shaum Namo Bhagavate Narashinhaya Jwala Malini Dipta Danstrayagnetraya Sagarakshunaya Sama Vinashaya Sava Jwara Vinashaya Dahadaha Pacha Abhayam Atmani Bhuistam Shram. Me proteja, manifeste-se no âmago do meu coração e destrua, por favor, os meus desejos materiais e atividades fruitivas, que são demoníacos. Destrua o medo de ser feliz que reside no meu coração, que é o medo de me render a você. Abhayam Atmani Bhuistam Shram. Ele fala. Então esse é o Dhammadikari. Às vezes a gente pensa que porque o serviço devocional é muito eficiente, dá um resultado muito rápido, a gente pensa também que ele é barato e que ele é muito fácil, mas não é. Não é. Ele é muito poderoso, mas ele é muito profundo. Ele se executa com muita simplicidade, mas ele é muito complexo. Então, um devoto Madhyama que adentra a plataforma de renúncia e conhecimento, executando o serviço devocional, seriamente, sem ser um sannyasi mayavadi personalista, um sannyasi Vaishnava, ele passa por essas fases de amadurecimento de Utichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya e chega na plataforma de Paramahansa, que é a última, que certamente um Paramahansa é um Dhammadikari. Não tem como um Dhammadikari não ser um Paramahansa não ser um Dhammadikari, não tem como. Por isso que ele vive assim. Então, não que Prahlada não soubesse disso. Tanto é que Narada Muni está contando essa história justamente para a nossa iluminação. Porque Prahlada é um Dhammadikari. Prahlada é um Paramahansa. O maior deles. Mas ele está explicando como alguém reconhece um Dhammadikari. Porque o Dhammadikari, o Paramahansa, apesar dele estar completamente indiferente a esse mundo, porque a sua posição é espiritual e é em completa consonância com a verdade absoluta, com Deus, não tem como ele ficar obscuro, desconhecido, escondido. Por mais que ele não queira reconhecimento, não queira destaque, não queira... como o Krishna falou com Arjuna, né? Como o Krishna falou com Arjuna? Arjuna, faz tudo que eu estou te mandando para você ser glorificado, porque, na verdade, tudo que está acontecendo eu já fiz. Isso aqui já está tudo consumado, eu já fiz, mas eu quero que você faça para você ser reconhecido, glorioso, famoso, glorificado. É assim que Krishna faz, como é explicado no Bhagavatam, Sadhunam, Hridayam, Mahyam, Sadhavor, Hridayam, Sadhunam, Sadhavor, Hridayam, Mahyam, Sadhunam, Hridayam, Tvaham, Madanyati, Najananti, Nahantebhyo Managapi. O Bhagavatam, nono canto, explica isso aí. Explica que como meu devoto puro só vê a mim,
só carrega a mim no coração dele, eu também só consigo ver ele e ser carregado por ele, estar com ele o tempo todo. E onde Krishna está, não tem como não haver destaque, brilho. Não tem como. Então aqui, voltando num dos versos lá de trás, que Narada Muni começou a falar sobre o comportamento da pessoa perfeita, ele falou, embora uma pessoa santa prefira não se expor à visão da sociedade humana, através do seu comportamento, o seu propósito acaba sendo revelado. Por exemplo, ninguém deve pensar que Srila Prabhupada queria ser famoso no mundo inteiro. Ele fez só satisfazer Srila Bhaktisiddhanta, que tinha um desejo de satisfazer o Sr. Chaitanya, o movimento de sangue do Sr. Chaitanya, mas não é o Prabhupada. A vitrine que virou a vida de Srila Prabhupada, o mundo inteiro conhece Srila Prabhupada. Se destacou, brilhou, está aí até hoje, vai brilhar muito mais, com certeza, mas ele nunca buscou isso. Paramahansa. Então só devoto neófito fica buscando fama, adoração, gente para bajular, para elogiar e tal, porque isso é só desejo material, isso é falta de introspecção espiritual, verdadeiro conhecimento espiritual, realização. É porque é neófito, é Prakrita Sahaja, é canista. Não é sequer Madhyama. Um devoto Madhyama não se ilude assim, esse tipo de bobagem, querendo ter seguidores, adoradores, destaque, reconhecimento. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, ele simplesmente age e, como fala Srila Charadeva, né? O ditado popular diz que a água alcança naturalmente o seu próprio nível. Cada um que for vai ser. Né? Então aí ele fala, a sociedade humana, ela deve apresentar-se como uma criança inquieta, o devoto puro, o Paramahansa. E embora seja o maior e mais ponderado orador, deve apresentar-se como um mudo. Então, Prahlada encontrou esse Paramahansa na forma de um piton, parecia uma cobra gorda deitada, coberta de terra, de poeira, e ali assim, completamente indiferente ao mundo, ao corpo. E Prabhupada está explicando aqui, porque Narada Muni contou sobre o impacto de Prahlada. Prahlada olhou, ficou encantado com aquela personalidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele falou, puxa, um Paramahansa, uma pessoa brilhante assim, iluminada, mas parece um piton, parece uma cobra gorda deitada. E outra, sequer que se preocupa com comer, como ele é tão gordo assim? Ele começa, aí vai começar o diálogo dele com esse Paramahansa, que é aquele que está na última plataforma de sannyasi, na última plataforma de ser humano, a mais elevada que existe, o comportamento da pessoa perfeita. Por isso ele está absorto em pensamentos transcendentais, em relacionamento amoroso com a pessoa suprema. Ele está completamente na atmosfera do mundo espiritual. Ele não está vendo mais nada. E aí, depois nós vamos ver aqui mais para frente como isso é interessante, o que é um Dhammadikari, o que é um Paramahansa de verdade. Ele vai falar que eu tentei de tudo, viu? Eu tentei, mas eu via que, nossa, era só sofrimento, só miséria. Aí eu resolvi, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yuga, executar serviço devocional baseado no conhecimento verdadeiro, Vidya, e completamente indiferente a esse mundo, renunciando tudo, porque essa é a única maneira de se encontrar a felicidade verdadeira, Ananda. Essa é a única maneira de se encontrar bem-aventurança. Então,
A gente às vezes fala que, mas esse caminho é muito sofrido, eu não preciso fazer tudo isso para me tornar uma pessoa perfeita. Mas será? Se o próprio Senhor Chaitanya, que já é a perfeição máxima, deu esse exemplo para nós, será que nós podemos pensar que, isso aí é para o Senhor Chaitanya, isso é para os devotos fanáticos, eu não, já estou bem, eu não preciso. Tá? Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga, Shikshartameka Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Buddhi Jastamaham Prapadi. Se o próprio Senhor Supremo, Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, o Avatar dourado, que não tem nada para fazer porque ele é a pessoa suprema, o desfrutador supremo, trilhou esse caminho de se tornar um sannyasi, depois de ter sido grihasta, e executar serviço devocional para mostrar para a gente como se faz serviço devocional. Por isso Sarvabhauma Bhattacharya chamou ele de o oceano de misericórdia. Será que se até ele se preocupou com isso, nós não devemos nos preocupar em nos tornarmos pessoas perfeitas? Não. Devemos sim. Devemos trilhar os passos desses acharyas, devemos seguir o exemplo do Senhor Chaitanya e devemos buscar a perfeição da vida. E a perfeição da vida é essa. A perfeição da vida, a meta nossa deve ser tornarmos-nos paramahansas, devotos puros de Krishna, almas 100% rendidas a Krishna, absortas em amor por Deus e completamente indiferentes a esse corpo e a esse mundo. Essa é a perfeição para o ser humano, é assim que se alcança a perfeição. Essa é a pessoa perfeita, o comportamento da pessoa perfeita. Embora seja desconcertante para os materialistas, embora seja desconcertante para os devotos neófitos, para os devotos imaturos, os paramahansas reconhecem tanto a posição transcendental do Paramahansa quanto o próprio Paramahansa. Então nós temos uma série de dicas aí que temos que tirar proveito delas para não ficarmos apegados a uma série de nuances do meio e perdermos o fim. Nos perdermos no meio e não alcançarmos o fim. Kibavi Prakibanyasa Shudra Kenyanaya Jai Krishna Tatvaveda Sei Guru Raya. Não importa o nascimento, não importa o ashram, não importa o que se é agora, não importa nada, o que importa é o que se está fazendo, o que importa é o que se faz. É a qualificação que vai fazer com que Krishna ore e fale, essa alma é sincera. Amor puro por mim ela já tem. Né? Não é assim? Amor puro por mim qualquer alma já tem. Krishna vai deliberar assim. Nityasida Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shavanadi Shuddhati Karayudaya. O que é a temática da existência para as almas liberadas, que são Nityasidas, que é o amor por Deus, qualquer alma tem, desde o Indragopa, do verme do excremento, até os quadrúpedes, até os seres humanos, até os semideus, todos têm amor por mim. Agora, quem está se esforçando para fazer com que esse amor venha à tona, quem está vivendo essa plataforma de amor por mim, isso sim, isso eu quero saber quem é. Esse aí para mim é muito interessante. Esse aí é diferenciado, esse é um ser humano de verdade. Então o próprio Sr. Chaitanya enfatizava isso. Não importa se nasceu como um Shudra, se nasceu como um Brahmana, numa família educada, de Brahmanas, se nasceu, se tomou sannyasa, se é um sannyasi, ou se não é, ou se é filho de comedor de cachorro, ou se é um
um tchandala, um comedor de cachorro. Não importa nada disso. Se trilhar o caminho de Bhakti, Trivena Bhakti Yogena, Jadeta Purushambara, com muita determinação e colher o fruto que Bhakti outorga, porque é o que nós já somos, amantes eternos de Krishna, bem-aventurados por natureza, a alma é assim, Anandamaya Vyasa, plena de conhecimento, Chit, e ciente da sua eternidade, Sat, Satit Ananda. Se viver isso, qualquer um pode chegar na plataforma mais elevada de Paramahansa. Então aqui, olha as dicas. Prabhupada falando no significado, que ninguém consegue compreender um Vaishnava puro. Um Vaishnava muito avançado vive de tal maneira que ninguém possa compreender o que ele é ou o que ele foi. Então essa história de ficar olhando para devoto, julgando, ficar procurando, querendo saber. Hoje em dia a gente só vê, isso aí é para Bhakta, ficar o tempo inteiro conversando. Só, Prabhu, é que eu fiz doutorado em não sei o quê, não é porque eu trabalhei na indústria, não sei o quê, na firma, não é porque eu tive um cargo, eu fui jornalista, eu fui. Gente, que importa isso, o que foi, o que não foi? Nós somos macacos, fomos lagartos, fomos seres humanos iletrados, letrados, somos tanta coisa já. Que importa isso? O que importa é o que é agora. O que importa é o que é agora. Então esse tipo de discriminação não é a discriminação verdadeira. Não é. Fica vendo alguém, o berço que ela veio, o que ela fazia antes, qual é a formação material dela, a beleza corpórea dela, as posses, o que é. Isso é tudo julgamento material. Isso é tudo material. E eu já vi gente falar que não, mas Prabhupada foi um ancião, um velhinho, pobre, que veio tentar. Já ouvi cada coisa, julgar Srila Prabhupada, gente, por favor, que loucura é essa? O que dizer do resto? Esse sim, porque esse aí é um devoto que nasceu na Alemanha, sangue azul, Prabhu. Esse agora, eu quero ser discípulo desse guru porque ele tem os olhos azuis. Eu vejo tanta loucura que é só neófito. É só neófito, só demonstra uma coisa, plataforma neófita. Mais nada, mais nada. Cada um é o que é. E o que ele foi, não importa. Não importa. Importa o que ele é. Então, Prabhupada fala, tampouco devem-se fazer tentativas de compreender o passado de um Vaishnava. Vamos fazer o mapa astrológico do Prabhu fulano de tal para ver o que ele foi. É engraçado que nesses mapas astrológicos sempre alguém foi o rei da África, o rei de não sei o que, sempre foi o príncipe não sei do que, ela foi não sei quem, nunca ninguém foi uma vaca no pasto, nunca ninguém foi um asno, nunca ninguém foi um escravo, um servo. É que nem quando se fala das raças com Krishna. Nunca ninguém foi um pavão, não é uma grama, uma planta. Nunca é. Nunca é um servo. Simples servo. Em Vrindavana, ou em Vaikunta. É sempre de pastorzinho para lá. É sempre ou é um pastorzinho ou uma gopi. Gente, tudo isso demonstra o quanto nós somos neófitos, desqualificados para a compreensão da verdade absoluta. Só demonstra isso. Só demonstra isso. Então ninguém deve ficar julgando. Deve-se ver o presente. É o presente que evidencia de verdade o que se foi no passado e que vai demonstrar agora, aqui já, o que vai ser no futuro. É o presente.
sem indagar da pessoa santa a sua vida anterior, Prahlada Maharaj imediatamente ofereceu-lhe respeitosas reverências. Só isso. Só isso. Estou vendo o devoto, está centrado, é situado, é um exemplo, próximo perante ele, ofereço minhas reverências, adoro ele, ouço ele, quero conviver com ele e pronto. O resto é resto, gente. Vamos aprender a entender qual é a relação madura entre devotos, pelo menos nessa plataforma de Madhyama. Vamos entender isso. Porque o que eu vejo é só alucinação, delírio religioso. Delírio religioso. Vamos pôr os pés no chão e servir Prabhupada como um Paramahansa, Parivrajacacharya, que viajou aqui para o Ocidente e pregou a mais pura filosofia consciente de Krishna e distribuiu o amor por Deus para todos. E está aí, fazendo o mesmo. E nós temos que continuar a missão dele dessa mesma linha de raciocínio, agindo com sabedoria e não sendo maluco. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Jai Srila Prabhupada.